Dado Miguel Prudêncio, imunologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular. Boa tarde, Miguel, pela sua participação e presença no Jornal das 7 e para nos ajudar aqui a perceber os contornos deste surto que, para muitos dos telespectadores, se calhar causa confusão, tendo consciência que entre os 127 infectados, funcionários e utentes, estão todos vacinados. Muito obrigado pelo convite, muito boa tarde. Este surto, efetivamente, aquilo que aconteceu foi que se detectaram casos de pessoas positivas, pessoas infectadas neste lar, sendo que ocorreu um óbito e há um caso grave. Estes números, aquilo que nos mostram, são que as vacinas estão a cumprir a sua principal função, que é a de salvar as vidas humanas. Nós não nos podemos esquecer de quais eram as consequências de um surto desta magnitude há uns meses atrás, antes das vacinas, em termos de casos a requerer cuidados intensivos e, infelizmente, de óbitos. Portanto, estes números podem parecer surpreendentes, mas, na realidade, mostram que as vacinas estão a cumprir o principal objetivo, que é o de salvar vidas humanas e de proteger dos casos mais graves da doença. Nós temos que entender que a eficácia das vacinas ocorre a dois níveis. O principal papel das vacinas, nas quais elas têm uma eficácia da ordem dos 90% a 95%, é na prevenção dos casos graves de doença. E isso, este caso, não vem de todo pôr estes números em causa. Depois, também sabemos que as vacinas conferem uma proteção significativa contra a própria infecção, que no caso da variante Delta ainda não temos os números exatos, mas rondará os 60% segundo alguns estudos. Isto não significa que 60% das pessoas não contraiam ou possam não contrair a infecção, mas sim que as pessoas têm 60% menos de probabilidade de contrair essa infecção. Ora, num ambiente bastante circunscrito, com contactos muito próximos, como é o de um lar, com esta variante que é muito transmissível, é natural que esta transmissão possa ocorrer e que aconteçam este número de casos positivos. Mas é fundamental não perdermos de vista que a este número de ocorrências não corresponde, graças às vacinas, um número de casos mais graves que, infelizmente, uma percentagem significativa deles poderiam culminar em óbitos, e graças às vacinas isso não está a acontecer. Portanto, a informação que nós temos é que este surto foi detectado em análises de rotina e em que estes utentes não estão a apresentar sintomas graves da infecção, e isso é claramente porque estão vacinados. E estes contágios acontecem porque, apesar da vacinação, nós, como dizia, podemos ter a doença na mesma, apesar de não ter sintomas, eventualmente, pelo menos na fase mais grave, mas também transportamos o vírus e continuamos a disseminar o vírus. Pois, como eu dizia, as vacinas protegem em grande medida contra os casos graves, mas também conferem uma proteção significativa contra a própria infecção. Mas essa proteção não é total. Portanto, o que isso significa é que, mesmo estando vacinados, é possível contrair a infecção e mesmo ter infecção sem sintomas ou com sintomas ligeiros, mas poder transmitir o vírus a outra pessoa. E, portanto, num ambiente como o de um lar, que é bastante confinado em termos de espaço e em que os contactos entre as pessoas são próximos, essa transmissão pode efetivamente ocorrer. O mais importante, diria eu, é que daí não resultem casos graves de doença e óbitos como assistimos em surtos que ocorreram antes de termos as vacinas disponíveis. É curioso que saiu agora um estudo que dá conta que a vacinação não implica que se deixe de usar
por exemplo, a máscara ou outras medidas preventivas, como lavar as mãos e o distanciamento social sem máscara. E esta é uma questão que nos coloca, daqui a uns meses, perceber como é que nos vamos relacionar. Teremos que continuar a usar sempre a máscara? Bom, a necessidade ou a adequação de usar máscara, mesmo estando vacinado, prende-se com o que estávamos a dizer há pouco, que é o facto de poder ocorrer infecção e transmissão mesmo em pessoas vacinadas. Aquilo que é expectável que aconteça é que, à medida que a taxa de vacinação aumenta e que a percentagem da população vacinada aumenta, nós atingiremos um ponto de equilíbrio em que este vírus deixa de ser pandémico e passa a ser endémico, e o que isto significa é que passa a circular na população, mas sem causar os impactos na saúde e na vida das pessoas que causava antes de termos esta barreira imunitária na população. E nessa altura, julgo que estaremos em condições de deixar as máscaras e de voltar à normalidade, que é aquilo que todos desejamos, evidentemente. O coordenador da Task Force dizer que estamos na iminência de atingir 70% da população com uma dose da vacina. Ainda não estamos na tal imunidade de grupo. Ainda não, mas estamos a caminhar para ela a muito bom ritmo. Eu julgo que hoje é consensual que o nosso plano de vacinação tem estado a decorrer dentro daquilo que está previsto e a um ritmo que é extraordinariamente bom. Felizmente as pessoas têm aderido à vacinação e é importante que o façam e que, nomeadamente, as faixas etárias que estão neste momento a ser vacinadas, que adiram à vacinação, compareçam aos agendamentos, porque realmente é assim que nós vamos atingir as metas que foram traçadas pelo Governo para irmos progressivamente deixando de fora algumas das precauções que até agora temos que manter, mas que, se tudo correr como está a correr até agora, progressivamente vamos poder deixar. Miguel Prudêncio, agradeço os esclarecimentos e ajudar-nos aqui a contextualizar esta fase que vivemos da pandemia. Obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado.